O que fazer, Cá, quando o cliente digo, vou pensar e te falo? Então, assim, antes da gente entender, da gente começar, a gente precisa entender o seguinte: às vezes, na maioria das vezes, os clientes, eles ocultam ou eles nem sabem de verdade qual é a principal razão pelas quais eles estão te dando essa resposta. E olha só, gente, muitas vezes, acreditem, muitas vezes, e é muito comum o cliente te dar uma desculpa comum como essa, vou pensar e te respondo depois, porque ele não sabe o que te falar, porque ele tá desconfortável na tua presença, por você ter sido tão legal com ele, por você ter se mostrado especialista na solução, por você ter destinado uma parte do teu tempo, principalmente quando estamos conversando aqui entre empreendedores, onde na maioria das vezes somos nós mesmos que fizemos a oferta e a apresentação da nossa solução. Então, assim, muitas vezes, e acreditem, gente, muitas vezes o cliente ele não sabe o que dizer pra gente. E às vezes a nossa solução, por mais que ela pareça ser a melhor, às vezes o cliente tem a impressão ou a percepção que não é bem exatamente isso que ele estava procurando. E diante disso ele fica sem graça, muitas vezes para nos dizer que não. Para nos dizer que aquilo não resolve, para nos dizer que aquilo que a gente pensou com tanto amor e carinho, que apresentou para ele com todo aquele empenho, não é bem o que ele está buscando. E aí ele fica sem graça. E aí ele acaba fazendo o quê? Usando essas desculpas de vou pensar e te digo depois, outra clássica, vou falar com meu marido, para simplesmente sair a francesa e não te dar um não. Né? Então, assim, acreditem, muitas vezes o cliente gosta tanto de você e da sua solução que ele não consegue te dizer que você não é a melhor opção. E às vezes é por isso que ele traz uma objeção, principalmente essas mais comuns, certo? E aí, assim, eu preciso dizer para vocês que, claro, né, gente, também existe aquele cliente que é mais analista, que é mais detalhista. Dentro da metodologia Vendedor Sim Senhor, a gente chama esse cliente de Senhor Batata, que é aquele cliente que não consegue tomar a decisão no mesmo dia. Ele precisa ir para casa e dormir com a tua oferta, ele precisa ir para casa e dormir com a tua solução para sim depois poder vir e te trazer um sim ou um não. Então existe esse cliente. Quando a gente pensa no varejo, vocês sabem que a minha experiência de vendas, ela vem de varejo, né? No varejo, a gente carinhosamente chama esse cliente de caroço. Sabe aquele cliente que pergunta e não responde, não te dá a resposta na hora, ele não consegue decidir por ti naquele momento. Então, realmente existe os caroços, né? Lembra, gente? Carinhosamente a gente chama de caroço, né? Mas existem esses clientes, sim, que precisam isso, mas qual é o nosso papel, né? O nosso papel é, de fato, entender se aquela esquiva do cliente e não te dar a resposta naquele momento é realmente real ou é uma desculpa, ou porque ele não consegue decidir na hora, ou porque ele não sabe como te dizer que você realmente não é a melhor solução para ele. Então, eu trouxe para vocês 3 chaves para vocês conseguirem tirar essa conclusão, sair de uma conversa, sair da apresentação de uma proposta com essa resposta com o cliente. Não tem problema nenhum se você sai de um processo de negociação, se você sai da apresentação de uma proposta, de um diagnóstico, não sei exatamente aqui com que você trabalha, com um não do cliente. Por você não ser aquilo que ele estava esperando, que ele estava buscando, por você não daqui a pouco não resolver exatamente a dor dele. O que não pode é você sair de uma apresentação com um talvez. Isso mata, gente. É isso que te cansa. O talvez é você não saber por que o cliente não te disse sim. É você não saber por que o cliente não te respondeu. Então, bora lá. O primeiro passo que você precisa fazer, então, quando você estiver na frente do cliente é o seguinte, ó. Direcione o seu cliente. O que eu tô querendo dizer por isso, né? Dê as coordenadas para o seu cliente antes de começar a negociar. Ou seja, deixe o seu cliente totalmente confortável
para te dizer um não caso ele identifique que você não é a melhor solução. Gente, isso é libertador para a condução da tua negociação. Deixar claro para o cliente que se não for você, tá tudo bem. Ou seja, deixa o cliente à vontade para ele não precisar sair a francesa. E faça isso antes de começar. Como que eu vou fazer isso, Karine? Olha só. Primeira coisa, você vai dizer assim para o seu cliente. Fulano de tal. Em geral, quando eu estou negociando ou apresentando para o meu cliente uma proposta, tem as pessoas tendem a me dar 3 respostas. E elas são o seguinte: sim, não ou vou pensar. Antes da gente começar, antes de eu começar a te apresentar minha solução, eu queria fazer um combinado contigo. Que hoje, aqui nessa nossa conversa, a gente só vai ter 2 possibilidades. Sim ou não. Certo? Podemos combinar? Então eu vou fazer toda a minha apresentação e você, por gentileza, me sinalize ao final da minha apresentação se a gente pode continuar, se a gente vai prosseguir ou não, se isso realmente de fato se eu entendi o que de fato você está realmente precisando. Então a gente faz esse combinado, gente. Aqui eu quis mais ou menos trazer como que eu falo, mas eu fiz a ideia é que a gente faça um combinado com o cliente, as regras do jogo, para que ele não precise sair a francesa, para que ele se sinta confortável diante de você na hora de te colocar uma negativa, por exemplo, caso ele perceba que você não tem a melhor solução. Gente, assim, ó, de coração, façam isso, porque isso vai tornar o processo de venda, o processo de apresentação, a condução da negociação de vocês muito mais leve. Isso é libertador para você que está conduzindo e para o cliente também, porque ele se sente muito mais à vontade contigo. E o sim dele lá no final, que lembra que tudo que a gente mais quer é o sim do cliente, o sim dele com certeza vai depender também do quanto você deixa ele confortável durante a apresentação. Porque se um cliente não se sente confortável contigo durante a apresentação da proposta, por que você acredita que ele vai se sentir confortável durante a execução do teu processo, do teu projeto, né? Não sei com que trabalha, com um tratamento que você está oferecendo, mas assim, já partimos do princípio que a gente precisa deixar o cliente confortável desde da primeira apresentação. Então, a primeira chave que você precisa ter no seu chaveiro para você contornar a objeção, vou pensar e te falo depois, é você direcionar o teu cliente. Direciona ele para que ele se sinta confortável caso ele precise te dar uma negativa, certo? O segundo passo, então, que eu separei para vocês, gente, vão anotando isso tudo, porque assim, nossa, eu faço uma aula de todas as nossas lives. Eu separei com muito amor e carinho, assim, para vocês, porque realmente isso aqui vai fazer toda a diferença e é libertador. A segunda chave, então, que você precisa ter no teu chaveiro contra objeções é a chave que diz isolar. A gente precisa isolar as objeções do nosso cliente. Como que a gente faz isso, Karine? Bora lá. Isole a objeção. Você precisa perguntar pro teu cliente o que você precisa para... E aí você vai adaptar aí pro teu vocabulário. Ok, fiz a apresentação, comecei, já deixei claro que ele pode me dar uma negativa, cheguei até aqui na negociação sem negativa. Segundo passo é isolar uma possível objeção. Como que eu faço isso, Karine? Fazendo perguntas para o cliente. E você já com certeza já deve ter me escutado falar por aqui que vem de quem domina a negociação. Em todo o processo de vendas, alguém sai com um sim. Ou você sai com sim, ou o cliente sai com um sim teu para as desculpas que ele te deu. Então, quem domina o processo de negociação é quem faz mais perguntas, e muitas vezes eu vejo o cliente perguntando mais, ou seja, dominando o processo de venda. E aí você não vai ter sucesso no teu processo de venda se você não conseguir dominar.
certo? Então, assim, como que eu faço, Karine? Eu faço perguntas. Eu pergunto, eu me mostro interessado para o meu cliente. E uma das principais perguntas para você isolar uma objeção é você perguntar para o teu cliente. Ok, fulano, já viemos até aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você precisa para a gente fechar, para a gente assinar esse contrato, para a gente começar amanhã, certo? Então você vai fazer essa pergunta para o teu cliente. Como que eu faço isso? Olha só, fulano, me conta uma coisa. Tudo que eu apresentei até aqui agora faz sentido para ti? Né? Realmente eu preciso saber, você concorda que esse produto, serviço, né, dependente do ramo que você trabalha, que eu tô desenhando aqui para ti, te mostrando como ele é executado e como vai ser entregue, faz sentido para ti e atende exatamente a necessidade que a gente conversou ali atrás, que era o que você tá precisando? Faz sentido para ti que a gente avance pro próximo passo? E aí? É assim que a gente precisa conduzir uma conversa com o cliente. A gente vai isolando as possíveis objeções que ele vai trazendo e isso é libertador, né, gente? Isso é libertador no processo de venda. Então aqui, olha só, fulano, já que a gente chegou aqui até aqui, eu preciso te perguntar, né? Isso tudo que eu te trouxe vai te auxiliar a gente chegar, se você tomar a decisão de fechar hoje com a gente, isso vai te auxiliar a chegar, a gente vai conseguir resolver as necessidades que são essa, e aí você pontua, você lembra, porque você já fez as perguntas lá para identificar a dor, a necessidade do teu cliente. Então você pergunta pro teu cliente, né, a gente chegou até aqui, então se a gente tomar a decisão de dar o próximo passo, você realmente acredita que isso vai resolver isso que você me trouxe ali atrás? Ou seja, antecipe, isole as objeções do teu cliente, use a chave do isolamento para isolar. E como a gente isola? Fazendo perguntas, gente. Quem conduz a venda, leva o sim para casa. E quem conduz é quem mais pergunta. Sempre quem mais pergunta conduz a venda. Então, isolar a objeção é a segunda chave que você precisa ter no teu chaveiro para contornar a objeção. Vou pensar e já te falo. E antes, então, gente, de qualquer coisa, a terceira chave que a gente precisa ter no nosso chaveiro é a gente antecipar. Antecipar, deixa eu colocar aqui para você. Antecipar. Antecipe. Ou seja, descubra o que existe por trás de cada objeção do teu cliente. Como que a gente faz isso? Fazendo a seguinte pergunta: o que te impede de tomar esta decisão hoje? O que te impede de assinar este contrato hoje? Faça sempre essa pergunta para o teu cliente. Como que a gente faz isso? Fulano, olha só, deixa eu te falar. Normalmente, quando os clientes dizem que, por exemplo, irão pensar em algo, irão pensar na minha proposta, eles voltam com uma resposta, né? E no caso, essa resposta, ela costuma ser ela costuma estar ancorada em duas situações. A primeira delas, quando o cliente me diz que vai pensar, é porque o valor talvez não atende a necessidade que você está pensando em investir neste momento. Gente, isso que eu tô falando, você vai falar pro cliente, tá? Antecipar é você conduzir a conversa assim, ó. Fulano, olha só, normalmente quando os meus clientes dizem que eles vão pensar, é por duas situações. A primeira delas é porque tudo que eu te trouxe aqui, neste momento, o valor ou o preço de tudo que eu te trouxe aqui neste momento não atende à real necessidade que você tinha se preparado, programado para gastar ou para investir neste momento para resolver este problema. E a segunda razão pela qual é porque talvez o cliente não sente a segurança necessária para bater o martelo em relação às estratégias que eu trouxe para a gente resolver a tua necessidade. Então eu preciso te perguntar,
diante de tudo que eu te apresentei aqui, neste cenário, neste momento, qual dessas duas opções é hoje a que está te impedindo de resolver ou de assinar esse contrato? Qual dessas duas objeções, quando o cliente te disser que vai pensar, você precisa perguntar, antecipar a objeção. Qual dessas duas objeções que eu trouxe aqui é hoje a que está te impedindo de bater o martelo? E aí, assim, eu tô usando bater o martelo, tá? Você vai sentir ali com o teu cliente se você vai usar uma fala mais formal ou mais coloquial, bater o martelo, assinar o contrato, fechar agora. Você vai sentir isso e vai adaptar para o teu discurso. Então, a terceira chave, e essa é muito importante, é você antecipar a objeção com o teu cliente, conduzindo a conversa dessa maneira. Quando o cliente disser, Cá, olha só, vou pensar, posso te ligar amanhã? Você vai dizer, ok, só que antes eu preciso te fazer uma pergunta. Anota aí, gente, eu vou repetir o discurso. Você vai dizer, ok, só que antes eu preciso te fazer uma pergunta. Pode ser? E o cliente vai te autorizar e você vai dizer sim. E tu vai dizer assim, geralmente quando eu chego nessa etapa da apresentação da minha proposta, depois que a gente já conversou de todos os como vão funcionar, todos os entregáveis, depois que a gente já conversou de como vai funcionar, todos os benefícios que a gente vai conseguir te trazer com essa solução, e o cliente me diz que ele vai pensar, como é o caso que você está trazendo agora, geralmente isso acontece por duas situações. A primeira delas é porque neste exato momento, talvez você não tenha se preparado ou pensado em investir este preço, este valor que eu acabei de te passar para resolver essa situação neste momento. E a segunda opção, quando isso acontece, é quando talvez o cliente não tenha certeza ou não tenha a segurança necessária em tomar a decisão de que realmente eu sou a pessoa e isso que eu estou te trazendo é a solução para a gente resolver a partir de amanhã. Então, eu preciso te perguntar, neste momento, diante desta proposta, qual dessas duas situações é a que está te impedindo de fechar esse negócio agora, de bater o martelo neste exato momento? Pergunte para o cliente, porque, gente, você precisa sair dessa apresentação com sim ou com não, não saia com um talvez. E se sair com um talvez é porque é porque única e exclusivamente talvez a pessoa que esteja conversando contigo não tenha o poder absoluto de decisão. Às vezes tem um sócio, às vezes tem um marido, às vezes tem uma esposa e a pessoa realmente precisa perguntar. Mas você precisa sair desta conversa com a objeção clara na tua cabeça. A objeção tem que ficar clara para ti e não para o cliente. Então, diante dessas três chaves, gente, não tem como você sair de uma apresentação de proposta sem um sim ou um não do teu cliente. E isso vai fazer toda a diferença para você conduzir o teu processo de negociação e conseguir fechar todas as vendas aí que você tem pela frente. Com certeza isso é libertador. Isso é libertador, certo? E aí eu preciso te perguntar, qual dessas três situações você identifica que é onde você possa estar errando nesse momento, você que está aí desse lado? Será que você está se perdendo na hora de... Deixa eu voltar aqui. Será que você está se perdendo na hora de direcionar o cliente? Será que você está se perdendo na hora de deixar ele confortável para te dar uma negativa e por isso ele está saindo a francesa sem que você consiga identificar qual é a real situação? Será que você não está conseguindo isolar a objeção porque você não está fazendo perguntas e aí quem está perguntando é o cliente e quem pergunta mais conduz, ou seja, você não está direcionando a sua conversa? Você não está realmente identificando a necessidade do cliente? Ou será que você não está conseguindo fechar porque diante de uma objeção você não está antecipando? Você está saindo de uma apresentação com um talvez. Você não está saindo de uma apresentação de proposta com a real necessidade ou com a real objeção do cliente clara, para ti e para o cliente também. Porque lembra, às vezes o cliente não sabe
qual é o real motivo pela qual ele não está conseguindo fechar. Às vezes o cliente não sabe qual é a objeção que está por trás daquilo ali. E o teu papel como empreendedor, como especialista, como quem resolve, é dar luz, é iluminar o caminho do teu cliente, principalmente é iluminar a objeção que tá ali na cabeça dele e ele muitas vezes nem sabe que tem, certo? Então, gente, meu recado por hoje era esse. E eu preciso te fazer uma pergunta: qual dessas 3 chaves você vai começar a aplicar a partir de hoje para colocar aí no teu cadeado, no teu chaveiro, na verdade, para que você consiga ter uma chave para cada uma das objeções que forem aparecendo. Então, pelo menos coloque as 3, se possível, e se não conseguir colocar as 3, pelo menos coloque uma delas hoje, para que você vá montando o seu chaveiro, certo? Então não perde mais tempo, manda para os empreendedores que você conhece e que por alguma razão não gostam de objeção, se embananam na frente do primeiro empecilho que o cliente possa trazer, se embananam diante da primeira dificuldade que eles encontram no processo de venda. Compartilhe com ele, porque essas 3 chaves, elas são fundamentais. E empreendedor é gente que ajuda a gente também, né? Então chama lá, manda para eles, que com certeza vai fazer toda a diferença. Certo, gente? Obrigada, beijo no coração.